Antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o conceito de inspiração. Algumas pessoas, bons irmãos, acreditam que as palavras da Bíblia são inspiradas. Não, não é assim. Inspiração ocorre a nível de ideias, não a nível de palavras. As palavras que nós encontramos na Bíblia são humanas, mas as ideias são divinas. Deus inspirou os escritores com ideias, e cada um escreveu em suas palavras aquilo que Deus inspirou. Notem esta declaração de Ellen White. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos, de ideias. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21. E nós temos como demonstrar isto biblicamente. Nós temos como demonstrar isto biblicamente, que não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas as ideias dos autores, e cada um escreve de acordo com suas próprias palavras, sua própria experiência, seu próprio conhecimento e assim por diante. Esta outra citação de Ellen White. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Vocês prestaram atenção nessa frase? Deus mesmo não se expressa assim. Estas expressões que nós encontramos na Bíblia são humanas. Deus inspira ideias, mas esta forma de expressar as ideias que nós lemos é humana, não é divina. Esta é da humanidade, a forma de pensar e exprimir-se. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena. Deus não ditou para eles, Deus inspirou suas ideias, seus pensamentos, e eles escreveram em suas próprias palavras, com base em sua própria experiência, inclusive com base na realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Os mais idosos, como João, escrevem assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo. Os mais agressivos, como João Batista, raça de víboras. É a personalidade do profeta que está ali. E nós encontramos os estilos mais variados dentro da Bíblia. Por quê? Porque o estilo é humano. A forma de se expressar é humana. Mas a Bíblia cumpre um propósito divino, portanto, ela é a palavra de Deus. Mas em linguagem humana. Expressões humanas. Olhem esta outra citação. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana. Imaginemos se a Bíblia fosse dada numa linguagem divina ou numa linguagem celestial. O que aconteceria? Ninguém entenderia. A fim de chegar aos homens onde eles se encontram, Jesus revestiu-se da humanidade. A Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. E tudo quanto é humano é imperfeito. Portanto, a linguagem que nós encontramos na Bíblia, ela é imperfeita, porque é linguagem humana. E é por isso que às vezes nós nos debatemos com certas expressões. O que isto aqui significa? Por que essa expressão não é mais clara? Porque é humana. Porque é humana. E nós temos então que nos utilizarmos dos meios exegéticos possíveis, disponíveis, para tentar entender essa ou aquela expressão. A Bíblia foi dada para fins práticos. Então, nós não devemos imaginar que a Bíblia é perfeita no que diz respeito à sua linguagem. Ela é perfeita no seu propósito, naquilo a que ela se destina, a revelação da vontade salvífica de Deus à humanidade. Mas as expressões nela encontradas são humanas. Notem alguns exemplos. Vocês se lembram que quando Jesus morreu, foi colocada uma plaquinha no alto da cruz? Lembram-se disso? Muito bem. De acordo com o Evangelho de Mateus, ali estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus.
Mas quando nós vamos para Marcos, a frase é outra: o rei dos judeus. Quando vamos para Lucas, a frase é outra: este é o rei dos judeus. E quando vamos para João, a frase é outra ainda: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Afinal de contas, o que estava escrito naquela plaquinha? Ou será que havia 4? Eram 4? Era uma só. Era uma só. O que exatamente estava escrito ali, eu não sei. Mas há uma coisa que eu tenho certeza que estava ali. O que é? O rei dos judeus. E era exatamente o propósito daquela plaquinha, daquele título. Era escarnecer de Jesus. Vejam onde está o rei de vocês. Ele está em seu trono agora, crucificado, coroado, morrendo. Era um escárnio, o rei dos judeus. Percebam, faz alguma diferença se ali estava escrito: este é Jesus, ou só o rei dos judeus, ou este é o rei dos judeus, ou Jesus Nazareno, o rei dos judeus? Muda alguma coisa? Não muda. Mas por que não é exatamente igual? Porque a inspiração não atua nas palavras. A inspiração atua nas ideias, nos pensamentos. Este é apenas um exemplo, poderia citar outros. Notem as bem-aventuranças. Nós encontramos 9 bem-aventuranças em Mateus e 4 apenas em Lucas. Foram 9 ou foram 4? Poderia ter sido até mais. Se Lucas escreveu só 4, significa que Mateus pode ter escrito menos também do que as que Jesus realmente falou. Mateus pode ter escrito aquelas que ele achou mais interessante e que traduziam melhor a mensagem de Jesus. Mas Mateus escolheu 9, Lucas escolheu 4. E dei uma olhada na 4ª bem-aventurança de Mateus. Mateus escreveu assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Olhem a mesma bem-aventurança em Lucas: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. A frase é idêntica? Não, não é idêntica. Mesmo no texto grego, ela não é idêntica. Por quê? Porque não são as palavras que são inspiradas. Então, nós podemos encontrar diferenças no texto. Isto não compromete a mensagem. Não compromete a mensagem. Isto ocorreu lá, já na formação da Bíblia. O Pai Nosso, todos nós conhecemos o Pai Nosso na versão de Mateus. O Evangelho de Mateus sempre foi o evangelho mais utilizado na liturgia da igreja. E essa forma que nós sabemos de cor, que nós utilizamos, é a de Mateus. Mas quando vamos para Lucas, o Pai Nosso é diferente. Só Mateus e Lucas registram o Pai Nosso. Em Lucas 11, 2-4, olhem como é o Pai Nosso em Lucas. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Ponto. Este é o Pai Nosso em Lucas. É diferente, é mais curto. É a mesma oração? É a mesma oração. Mas não é idêntico porque a inspiração não atua nas palavras. Podemos esperar variações nas palavras. Sr. White tem uma citação onde ela diz assim, que Deus pode inspirar pessoas diferentes com o mesmo pensamento e cada um vai escrever de modo diferente, com base na sua própria experiência de vida, no seu vocabulário, no seu conhecimento. Então, podemos esperar variações, este é o ponto. E nós conhecemos, inclusive, algumas outras variações que ocorrem na Bíblia.